Oi, pessoal! Tudo bem? A paz do Senhor para todo mundo. Esse domingo é um domingo muito especial. Nós estamos na semana do Dia dos Pais. Quero desejar um feliz Dia dos Pais para os pais de vocês, para os padrastos, para os avós, para os tios. Deem um beijo na pessoa que representa o pai de vocês, na vida de vocês. E a aula dessa semana a gente vai contar uma história sobre um pai. Olha que legal. Jesus contou uma parábola sobre um pai que tinha 2 filhos. E é disso que a gente vai falar essa semana. Você já pegou a sua Bíblia? Pega a sua Bíblia, fazendo favor, traz para perto de você. Vamos orar para a gente começar nossa aula de hoje, que tem muita coisa para a gente falar, certo? Feche seus olhos e ora comigo. Jesus, muito obrigado por esse domingo de Dia dos Pais. Nós estamos agora prontos para ouvir a parábola que o Senhor tem para nos contar no dia de hoje. Fique pertinho da gente, nós queremos te ouvir. Amém. Vamos lá, gente. O nome da história de hoje é Uma História sobre o Filho Perdido. Então vamos direto para a nossa história. Vou pegar aqui as nossas imagens. Então vamos lá. Por onde Jesus passava, uma grande multidão o seguia, certo? Dentre as pessoas que seguiam, havia muitos publicanos e pecadores, pessoas discriminadas e rejeitadas pelo povo. Então Jesus contou uma história interessante para aquelas pessoas. Havia um homem que tinha 2 filhos. Aqui. Certo dia, o filho mais novo resolveu ir embora de casa. Então chegou até o seu pai e pediu a sua parte da herança. O pai do jovem, mesmo contrariado, deu a sua parte da herança. Resolveu atender o seu pedido e lhe entregou o que era devido. Nem havia passado muitos dias e o filho mais novo pegou tudo quanto lhe era de direito e partiu para um país muito distante. Chegando naquele local, o moço desperdiçou toda a sua herança com coisas que não agradavam a Deus, levando uma vida de pecados. Depois de algum tempo, houve um período de fome e o jovem começou a passar muita necessidade naquele país distante. Durante essa fome intensa, quem diria que aquele jovem, antes tendo tudo, do bom e do melhor, se encontraria agora naquela situação terrível? Vendo-se em uma situação difícil e sem dinheiro, o jovem resolveu procurar um emprego, até que surgiu uma oportunidade para trabalhar em uma fazenda, cuidando de porcos. Para os judeus, esses animais eram considerados impuros e não poderiam ser comidos ou utilizados para sacrifício. O judeu nem sequer chegava perto desses animais a fim de evitar qualquer contaminação. Encontrar-se naquela situação, a ponto de ter que alimentar porcos, já era uma grande humilhação para o filho perdido. Ali, sentindo muita fome, o jovem desejava comer o alimento dos porcos, porém ninguém lhe oferecia nada. Foi então que o jovem caiu em si e percebeu o quanto havia tomado decisões erradas. Então o jovem pensou: meu pai tem tantos trabalhadores que têm comida em abundância e eu estou aqui morrendo de fome. Já sei o que vou fazer. Vou voltar para a casa de meu pai e dizer que pequei contra Deus e contra ele. Sei que não mereço mais ser chamado de filho, mas me aceite como um dos seus empregados. Então o jovem saiu de onde estava e retornou para a casa de seu pai. Quando o pai o viu, correu até o seu filho e o abraçou com muita alegria. Em seguida, ordenou que se fizesse uma festa em comemoração pelo filho que estava perdido, mas que agora havia retornado. Deus é como esse pai e está sempre de braços abertos para receber aqueles que se arrependem e querem voltar para a casa do pai. Linda, linda nossa história, porém longa. Então, vamos abrir as nossas Bíblias, porque tem muita coisa para a gente entender na lição de hoje. Vamos lá? Essa parábola está no livro de Lucas, lá no Novo Testamento. O Novo Testamento ele é do meio da sua Bíblia para frente.
Lucas está depois de Marcos e antes de João. A sigla no seu marcador de Bíblia é LC. Lucas no capítulo 15, a partir do versículo 11. Lucas no Novo Testamento, capítulo 15, a partir do versículo 11. Então vamos lá, leia junto comigo. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo, quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu tô aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem um bezerro gordo. Vamos começar a festejar. Porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Vamos parar aqui no versículo 24. Não feche a sua Bíblia, que a gente vai continuar. Só vou falar um pouquinho porque essa parábola é longa. Vocês devem conhecer essa parábola como a parábola do filho pródigo. Na sua Bíblia deve estar escrito isso, filho pródigo. Pródigo é uma pessoa que gasta muito de maneira que pode se colocar na miséria, gasta com coisas que não precisa e pode colocar na miséria até os seus familiares. Isso é uma condição de uma pessoa, uma condição muito ruim de viver. Uma pessoa que ela não tem controle, é praticamente um vício. Quando ela começa a gastar, ela não consegue parar mais. Então, por isso que é chamado de parábola do filho pródigo. Jesus, quando contou essa parábola, ele contou naquela mesma situação da parábola da semana passada, que é a parábola da dracma perdida. Vocês se lembram? O vídeo da semana passada. Todas essas 2 parábolas, elas se completam, porque elas falam de uma coisa que se perdeu e foi achada e termina sempre com uma festa. Todas essas parábolas, elas querem falar mais ou menos da mesma coisa com algumas diferenças. E vocês vão ver que tem diferença assim. As lições que a gente vai aprender hoje são lições novas. Então vamos lá. A primeira coisa, a gente precisa estabelecer os elementos da parábola, porque Jesus ele está usando ali algumas coisas para ilustrar sobre o reino de Deus. Então vamos entender o que Jesus estava querendo dizer com a parábola. A primeira coisa na história é que tenha em mente que o pai dos 2 filhos, ele representa Deus. Primeira coisa. A segunda coisa é que o filho mais velho, ele tem 2 filhos. O mais velho, ele representa aquela pessoa, aquele filho de Deus, que ama a Deus acima de todas as coisas, que é esse aqui. E o filho mais novo, ele representa aquela pessoa menos madura, que quer distância de Deus, que se sente preso na presença de Deus, que acha que servir a Deus significa não poder fazer coisas legais, não poder fazer aquilo que o seu coração quer. Então, é isso que Jesus está querendo mostrar pra gente. A outra coisa, a gente vai falar de herança. Calma aí, o que é herança? Você sabe o que é herança? Herança é o conjunto de bens que uma pessoa conquista durante toda a sua vida. Dinheiro, casa, carro, sítio, enfim, joias. Tudo que a pessoa trabalhou e conquistou. Quando ela morrer, todos esses bens vão ficar para os seus
herdeiros, que são os seus filhos ou a sua esposa. No nosso caso, hoje em dia, né, a esposa ou o marido. Naquela época, não. Já falei isso para vocês que viúva não herdava. Então, os filhos são os herdeiros deles. E aí nós temos aqui 2 tipos de herança, que eu vou falar disso daqui a pouco. Mas eu quero que vocês tenham em mente que a herança do filho mais velho, a herança de quem ama a Deus, é sempre o céu. Porque a pessoa ama a Deus, então aquilo que ela vai ter como recompensa por servir a Deus é ficar com Deus para sempre no céu. E a herança daquele que não ama a Deus é o pecado. Porque ele não quer distância de Deus? Quer. E o que nos afasta de Deus? O pecado, certo? Ah, não é difícil, deu para entender. Então vamos continuar aqui. Já que a gente entendeu isso, que ele era um homem que se representa a Deus e que tem 2 tipos de filhos, um que ama a Deus e um outro que não ama. Entendemos isso? Ok. E aí aquele que quer distância de Deus, aquele filho que não quer mais viver com o pai, ele pede a sua parte da herança e quer ir para ir embora. Pedir a herança de uma pessoa viva é desejar a morte dela. Ele detestava tanto viver com o pai, que ele não suportava mais viver com o pai, que ele não queria mais esperar o dia da morte do pai. Ele queria a herança logo para ele se ver livre e ir embora. Ele não gostava mesmo daquela família. Então, ele pede a herança ao pai, e o pai, ele não dá herança só para o filho que pediu para ir embora. Ele dá herança para os 2. No versículo 12, nós vemos que ele reparte todos os seus bens entre os 2 filhos, o filho que quer ficar e o filho que quer ir embora. O filho que quer ficar, ele poderia ter pego a sua herança e ter ido embora também, ter ido viver sua vida, mas ele amava o pai, amava viver com o pai. Então, ele continuou na casa. E aí, o filho vai para um país distante. Quando o versículo 13 diz que ele junta a sua herança e vai para um país distante, esse lugar distante, estar distante da presença do pai, é sempre pecado. E ali ele se entrega a uma vida de pecado. Nós não sabemos quais pecados, provavelmente muitos: enganar as pessoas, se entregar aos vícios, fazer mal para os outros, enfim, muitos pecados. Ele se entrega a uma vida completa de pecados, bem distante do seu pai. E como ele é um pródigo, aquele que gasta tudo, ele gasta todo o seu dinheiro, e aí, quando acaba o dinheiro, ele se vê na situação de necessidade. Veja bem, eu quero que você abra aí comigo rapidinho, lá em Deuteronômio, que está no Velho Testamento. Deuteronômio está perto de Josué, está perto do livro de Levítico. Na sua divisão, na sua marcador de Bíblia, Deuteronômio, a sigla é DT. Abre rapidinho, Deuteronômio, capítulo 21, versículo 17, lá no Velho Testamento. Bem rapidinho, diz assim: o pai deverá dar os direitos de primeiro filho ao filho da mulher de quem gosta menos, pois é o primeiro. E os seus direitos devem ser respeitados. Ele receberá 2 vezes mais que os outros. Isso aqui é a lei de Moisés. O que essa lei está querendo dizer? O filho mais velho sempre tem uma herança maior que o mais novo. Então, o filho mais velho, aquele que ama a Deus, ele vai herdar o quê? O céu. A herança dele é maior. É por isso que Jesus falou que o filho mais velho é aquele que ama a Deus, porque fazia sentido naquela época. A herança dele é o céu, que ele vai receber muito maior. Mas o filho mais novo, a herança dele é menor. Ele trocou o céu pelo pecado. Ele trocou todo o conforto da casa do pai dele por pouca coisa, por um dinheiro que acabou muito rápido. E aí ele começa a passar necessidade, lá no versículo 14. No versículo 15, ele vai pedir ajuda para os moradores daquela terra. Só que quando você está distante de Deus, ninguém te ajuda. E o que puderam fazer por ele era dar um emprego a ele, um moço que era muito rico, agora ele ia trabalhar numa fazenda cuidando de porcos. Gente, porcos era uma das coisas mais impuras para os judeus. Porque lá na lei de Moisés, o Senhor proibiu os judeus de comerem carne de porco, de terem contato com porcos, porque porcos são bichos que comem de tudo. Eles comem lixo, eles comem lama, eles comem o que você der. Então a carne deles é muito suja. Para você comer carne de porco, ela tem que ter um preparo adequado, que naquela época não tinha. Hoje tem um preparo bem melhor. Naquela época não tinha esse preparo. Então, o Senhor proibiu os judeus de comerem carne de porco para impedir que eles ficassem doentes. Então,
ter contato com porcos o tornava impuro. Quando você está impuro, você não pode oferecer sacrifício no templo, não pode frequentar o templo, não pode fazer suas atividades religiosas diante de Deus. Então, vamos entender o porquinho nessa história como impureza, aquilo que te impede de chegar diante de Deus. Porque você está impuro, Deus é santo, Deus não tem contato com coisas impuras, então Deus não vai ter contato com uma pessoa que está levando uma vida de pecados e está distante da casa do Pai, certo? Então a situação daquele jovem estava deplorável. Pois bem, e aí ele está naquela situação com tanta fome, que ele está desejando comer o que os bichos comem. Ele chegou a esse ponto, mas ninguém dava nada para ele, então ele estava passando muita necessidade, muita fome. E aí, ele vai começar a traçar o caminho da casa do Pai, o caminho do perdão. E o caminho da casa do Pai dele começa na mente dele. E aqui eu quero apresentar para vocês um passo a passo de como voltar para a presença de Deus. Vamos entender o que esse jovem passou para voltar para a presença de Deus? A primeira coisa é que ele lembra da casa do pai dele. Ele fala lá no versículo 7 que até os funcionários do pai dele viviam melhor do que como ele estava vivendo. Então, o primeiro passo é sempre lembrar de Deus, certo? A segunda coisa é que ele fala, vou voltar para casa, no versículo 18, vou voltar para casa e dizer para o meu pai que eu pequei. Então, a segunda coisa para você voltar para a presença de Deus é reconhecer que pecou. Esse é o segundo passo. E aí, no versículo 19, ele fala, eu não mereço mais ser chamado de filho do meu pai. A terceira coisa, então, é entender que não merecemos ser filhos de Deus. E isso é verdade, nós não merecemos. Você não é filho de Deus porque você faz tudo certo. Você é filho de Deus porque Jesus fez um sacrifício por você. Lembrou? Já tinha se esquecido do sacrifício de Jesus, né? Nós só somos filhos de Deus porque Jesus se sacrificou por nós. Não porque a gente é bom, que a gente está fazendo coisa boa. Tá? Não se engane com isso. O quarto passo é que ele resolve tomar atitude. Ele larga o emprego dele, sai daquele país distante e vai fazer todo o caminho de volta para a casa do pai. Então, o próximo passo é o desejo dele de ser servo. Ele está indo para a casa do pai dele para trabalhar para o pai dele, não para voltar a ser filho. Então ele volta a sentir o desejo de trabalhar para a obra de Deus, ser um servo de Deus, mas ele não se considera mais digno de ser filho de Deus. E aí ele volta. E o quinto passo é a atitude de voltar, de você se movimentar, pegar o caminho. E que atitude pode ser essa para voltar para a presença de Deus? Uma oração, ir à igreja, confessar seus pecados a alguém, pedir uma ajuda espiritual, pedir que alguém ore por você, tomar alguma atitude para poder voltar. E aí, por fim, quando ele chega na casa do pai, ele pede perdão. E aí ele fecha o caminho dele, ó, aqui, ele chega até aqui, de volta para casa. Mas e o pai? O pai nunca procurou por ele, né? Ele passou esse tempo todo fora, não sabemos quanto tempo, Jesus não fala. E o pai nunca procurou por ele. Será que o pai ficou com raiva dele? Será que o pai não gostava mais dele? Jesus, quando ele relata que o pai ele não foi atrás do filho em nenhum momento, não significa que o pai não sentia falta do filho, porque no versículo 20, a gente vê que quando o pai vê o filho, ele sai correndo para abraçar ele, beijar ele estava com muita saudade. Ele ama o seu filho que foi embora, tanto quanto ele ama o filho que ficou. Ele não vai atrás do filho porque Jesus quer nos dizer que Deus respeita nossas escolhas. Por mais que a gente esteja levando uma vida de pecado e isso faça muito mal pra gente, o Senhor ele fica ali esperando de braços abertos que você tome a sua decisão de voltar. Deus não te obriga a nada, senão ele seria um Deus mau. Mas Deus é bom, Deus não é bom? Então, como Deus é bom, ele não pode te obrigar. Ele não vai pegar, estalar o cinto e falar, você vai me obedecer sim porque você é meu filho. Deus não faz isso. Deus não faz isso. E aí o filho pede perdão ao pai. E o pai, para ele já tá tudo perdoado. Ele nem fala, meu filho, eu te perdoo. Ele fala, vamos fazer uma festa. E aí outra parte que eu quero que vocês tenham em mente. No versículo 22, ele manda que os empregados tragam uma roupa, uma túnica, para vestir o filho.
O que isso quer dizer? As túnicas, elas eram roupas de pessoas muito ricas. Então, ele não está aceitando o filho mais novo como trabalhador, como funcionário. Ele está aceitando ele de volta como filho, em que tudo que é do pai é do filho. Então, se o pai é rico, o filho também é. Então, ele está devolvendo o posto de filho para esse filho mais novo. E aí, outra coisa que ele fala, ponha um anel no dedo dele. O que isso quer dizer? Porque ele deu um presente para ele? É porque ele é um anel bonito? Não. Naquela época, você não assinava as coisas na caneta. Até porque a caneta foi desenvolvida muito tempo depois. Naquela época, os anéis tinham símbolos que eram os selos das famílias, do rei, enfim, do governo. Então, eles passavam aquele anel na tinta e carimbava para assinar contrato de compra e venda, para assinar documentos, enfim. Quando ele dá anel para o filho, ele fala para botar um anel no dedo dele, ele está dando autoridade de filho, de assinar em nome da família. Aquele filho que fez tudo errado, que gastou tudo que tinha, ele estava dando autoridade para ele de voltar a realizar as coisas como o filho dele. Então, ele perdoou tanto, tão de verdade o filho, que ele voltou a confiar no filho, como se nada tivesse acontecido. É assim que Deus faz quando nos recebe de volta. Tudo de ruim que a gente já fez, ele simplesmente finge que não aconteceu mais. E a outra coisa que ele manda colocar no filho é a sandália. E o que é a sandália? Escravos, trabalhadores, servos andavam descalços. Andar de sandália era coisa de pessoas livres. Então, como ele não está aceitando o filho dele como um funcionário, ele está aceitando o filho dele como filho, como dono da casa de novo, ele manda colocar sandálias que significam liberdade. O filho que antes se sentia preso na casa do pai, que queria fazer várias coisas, que queria aprontar várias coisas, ele nunca teve preso. Ele sempre esteve livre. Ele entrava e saía de casa a hora que queria. Porque é isso que é o reino de Deus. Quando Deus nos mostra essa parábola, é isso que ele quer que a gente entenda. Ele não está obrigando ninguém a nada. Deus não quer te oprimir. Deus não quer te proibir de fazer coisas. Ele quer que você deixe de fazer algumas coisas porque você não quer desagradar a ele. Mas você é livre para fazer o que você quiser, entende? E aí ele manda dar uma festa. Ele no versículo 23, ele manda matar um bezerro para eles comerem esse bezerro, né? E eles vão dar uma festa. E aí eu vou continuar lendo com vocês lá em Lucas 15, a partir do versículo 25 agora. Leia aí junto comigo. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou o empregado e perguntou: "O que está acontecendo?" O empregado respondeu: "O seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo." O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: "Faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo?" Então o pai respondeu: "Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado." Agora falando dessa parte final bem rapidinha. E o filho mais velho? Ele não é o filho certo que ama Deus acima de todas as coisas? Que escolheu ficar com o pai mesmo tendo a sua herança? Que trabalhava para o seu pai? Então ele é aquele filho de Deus que trabalha na obra de Deus, que obedece a Deus, que faz todas as coisas certas. Mas ele não era tão maduro assim. Porque quando o irmão dele volta, ao invés dele ficar feliz, porque uma pessoa voltou para a presença de Deus, ele fica zangado. E ele vai confrontar seu pai, praticamente acusando o pai de ser injusto. E Deus não é injusto. Você acha que foi injusto ele ter dado uma festa para o filho que fez tudo errado e nunca ter dado uma festa para o filho que fez tudo certo? A gente acha injusto, né?
mas não era. E aqui Jesus explica como que funciona na cabeça de Deus. Ele diz para ele que, filho, você nunca teve uma festa porque você nunca me pediu. Tudo que é meu é seu. Esse filho mais velho, ele na verdade nunca usou aquela autoridade de filho que eu falei. Porque ele poderia ter tudo a hora que ele quisesse, não tinha por que ele ficar com raiva, com inveja, não tinha por que nada disso. Deus ama os dois igual. Mas ele explica no final, era preciso fazer essa festa para o seu irmão entender o quanto que eu o amo. Deus nos ama, gente, muito, muito. E Ele ama muito você, que é uma criança obediente na palavra do Senhor. E Ele também ama muito aquele seu coleguinha da escola que tem a boca cheia de palavrão e faz tudo errado. Ele ama da mesma maneira. Essa parábola não acaba aqui. Ela é bem longa mesmo, mas nós paramos por aqui. Porque era isso que eu queria que vocês compreendessem. Viu como ela é bem diferente da dracma perdida, apesar de as duas coisas se perdem, as duas coisas se acham e no final tem uma festa. Porque aprendemos semana passada que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Ufa! Dever de casa, gente. Pega uma folha, canetinha, lápis de cor, tudo que você tem aí de bonito para decorar. Eu quero que você desenhe uma casa e pinte, decore ela bem bonita e recorta a casa. Deixa um espaço para o versículo do dia. O meu espaço ficou bem pequeno. O versículo do dia está em João, capítulo 6, versículo 37. Olha lá na sua Bíblia e copia. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Quem diz isso é Jesus. Numa outra folha, você desenha um bonequinho bem mais bonito do que o meu. Pinta ele, decora ele e recorta. Aí você precisa de uma cordinha tipo essa. Você pode usar barbante, cadastro de tênis velho, linha de costura da sua mãe, fitilho, fio de nylon, o que você tiver. Você corta, não precisa ser desse tamanhão todo, pode ser mais curtinho. Cola aqui atrás do bonequinho ou com cola branca ou com durex e faz um furinho na porta da sua casa, da casinha que você fez. Passa a fita que você for usar e dá um nó atrás. E aí você pode recontar essa história para as pessoas, para os seus amiguinhos, mostrando que o filho volta para casa. É só puxar a cordinha. Certo, gente? Ficou bem legal e não é difícil de fazer. Vamos orar para acabar essa aula enorme de hoje. Feche os olhos. Jesus, muito obrigado por essa lição. Dê um dia dos pais maravilhosos para as famílias das crianças. Nós te agradecemos por tudo. Já estamos ansiosos para a parábola de semana que vem. Nós chamamos muito. Amém. Tchau, gente.